Senhores, algo importante que eu preciso comentar com vocês. Polígonos regulares, tá? Galera, nem todos os polígonos são regulares. O que é um polígono regular? É simples. Um polígono ele vai ser regular quando ele for equilátero e equiângulo. Duas coisas precisam acontecer para que o polígono seja regular. Ele precisa ser equilátero e equiângulo. O que significa equilátero? Todos os lados são iguais, ou seja, eles têm a mesma medida, tá bom? Isso nem sempre vai acontecer. Eu posso ter um pentágono, mas os seus lados não são iguais. Cada medida tem uma medida diferente. Quando o pentágono é regular, ele é equilátero, ou seja, todos os lados têm a mesma medida. E ao mesmo tempo, esse polígono vai ser equiângulo também, ou seja, todos os ângulos internos e externos vão ser iguais. Então, observe aqui, eu estou pintando de vermelhinho para representar a igualdade desses ângulos. E também, prolongando aqui, meu ao lado, o ângulo externo vai ser igual. Não vou pintar todo mundo, não. Mas todo mundo aqui é pretinho, tá? Bem, o que acontece? Quando o polígono for regular, eu consigo calcular o ângulo interno e o ângulo externo dele. Então, por exemplo, o pentágono ele tem 5 lados, né? Qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Eu vou jogar na fórmula. 180 que multiplica n menos 2, não é isso? Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 que multiplica 5 menos 2. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 180 vezes 5 menos 2, 3. Então, a soma dos ângulos internos vai ser o quê? 540 graus. Beleza, 540 graus é a soma dos ângulos internos, professor. Mas se eu virar para você e perguntar assim, qual é o ângulo interno dele? Quanto mede cada ângulozinho desse aqui, ó? Basta você fazer o quê? Pegar a soma dos ângulos internos e dividir por quem? Pelo número de lados, porque um polígono tem n vértices quando ele tem n lados. Então, se eu perguntar assim, qual é a soma dos ângulos internos, qual é o ângulo interno de um pentágono? É 540 dividido por 5. Isso vai dar o quê? 108. Então, cada ângulo interno dele aqui, ó, vale 108 graus. Deu para entender? Fácil, né? Bem, se para descobrir o ângulo interno, basta pegar a soma dos internos e dividir por n, para descobrir o ângulo externo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a soma dos ângulos externos e dividir por n. Só que eu já sei que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360 sobre n. Então, eu venho aqui, ó, e eu divido 360 sobre n. Beleza, gente? Tranquilo? Então, ponto importante aí a comentar são os polígonos regulares, tá? Vamos dar continuidade aqui. Galera, vou fazer uma OBS, tá? OBS. Olha para essa OBS aqui, ó. OBS, tá? Olha para essa OBS aqui. Senhores, existe um polígono, né? Que ele é apelidado, né? Digamos assim, ele é chamado de asa delta. Que é essa figura aí que justamente parece um asa delta, né? Já vou... Pô, meu sonho, cara, voar de asa delta, sabia, cara? Pô, eu gosto muito de aventura, cara, eu acho muito maneiro. Um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer essa parada aí. Mas vamos lá. Asa delta é esse polígono, né? Esse polígono aí que tem essa característica. O que acontece? Existe uma relação entre esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo que eu chamei de x, e os ângulos internos, ó, alfa, teta e gama.
alfa, teta e gama. O que ocorre? Eu vou prolongar, ó, eu vou prolongar um dos seus lados aqui, ó. Vou chamar esse boneco de A, esse de B, esse de C e esse de, obrigado, de E. Então, olha só, o que ocorre aqui? Se eu prolonguei esse cara, né, ele vai encontrar esse ponto aqui, ó, no ponto D. Por isso que eu não chamei esse aqui de D, porque eu vou botar o D aqui, né? Uma coisa que eu quis fazer. Então, olha só. Senhores, entenda bem uma coisa. Tá vendo que eu formei um triângulo ADC? Triângulo ADC. Existe um teorema muito importante que é chamado Teorema do Ângulo Externo, né? Não sei se você lembra disso, mas é importante que você lembre desse teorema. O que diz o Teorema do Ângulo Externo? Que o ângulo externo de qualquer triângulo é sempre a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Prof, como assim? Olha só, isso aqui não é um ângulo externo? Esse ângulo preto aqui, ó, ele é um ângulo externo, não é? Então, esse ângulo, ele vai ser a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, esse ângulo aqui, ele vai ser igual a alfa mais gama. Beleza? Eu não vou demonstrar essa fórmula para você agora não, porque não é o momento, tá? Eu demonstrei já na outra aula quando eu dei para outra turma. Mas esse ângulo, ele é alfa mais gama. E aí, né, consequentemente, eu acabei tendo também aqui, ó, a formação desse cara, que é o ângulo externo desse triângulo EDB. E aí, pelo mesmo motivo, eu posso dizer que x é igual a quanto? Alfa mais gama mais teta. Alfa mais gama mais teta. Ou seja, no asa delta, esse ângulo vai ser a soma desses três ângulos internos aqui, ó. Viu que legal, gente? A matemática é linda, não é, cara? Eu sou apaixonado por matemática. Juro, cara, falando a verdade, pô. Eu gosto muito de matemática. Na verdade, eu acho até uma diversão, cara. Eu acho muito legal, principalmente geometria. Pô, me amarro mesmo. Beleza. A gente já está finalizando esse módulo aqui, eu vou fazer exercícios com vocês, tá? Vamos comentar agora sobre o número de diagonais de um polígono, tá? Bem, eu comentei com você que uma diagonal é um segmento que liga dois vértices não consecutivos. Segmento formado por dois vértices não consecutivos. Observe o seguinte, eu tenho aqui o quadrilátero A, B, C, D. Tá bom? Isso daí é um quadrilátero. Existe uma diagonal que parte aqui, ó, do vértice A. Então, se eu perguntar para você o seguinte, quantas diagonais partem do vértice A? Só uma, professor. AB é uma diagonal? Não, AB é um lado. AC, AD é uma diagonal? Não, AD é um lado. AC, sim, é uma diagonal. Eu tenho dois vértices não consecutivos, é uma diagonal. Então, não é difícil perceber que que é uma diagonal, ela foi o número de vértices. Quantos vértices eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 vértices. Se eu ligo A ao vértice B, eu tenho um lado. Se eu ligo A ao vértice D, eu tenho um lado. Mas se eu tenho A e ligo a um vértice C, eu tenho uma diagonal. E eu não tenho como ligar o A ao vértice A também, né? Porque eu formaria um ponto, então não faz sentido isso.
Então, o fato é o seguinte, se eu tenho 4 vértices, eu vou eliminar quantos vértices? Eu vou eliminar o vértice A, eu vou eliminar o vértice B e eu também vou eliminar o vértice D. Porque quando eu ligo o A ao A, não dá. O A ao B e o A ao D é um lado. Agora, quando eu ligo o A ao C, eu tenho uma diagonal. Então, vértice A, B, C, D são 4 vértices. Eu vou eliminar o A, o B e o C. Ou seja, 4 menos 3, isso vai dar 1. Que é o quê? A quantidade de diagonais que partem do vértice A. Essas diagonais partem do vértice A. Vamos ver mais um exemplo? Perdão. Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho aqui o pentágono. Eu vou colocar aqui também os vértices A, B, C, D e E. Escolhe uma letra aí. Obrigado, B. Olha só. Eu vou pegar o vértice B, tá? E eu vou fazer as diagonais dele. Então, quais são as diagonais que partem de B? Deixa eu fazer de azul, não de verde. Vou fazer de verde aqui, ó. Ficar bonitinho. Eu vou fazer as diagonais que partem de B. Então, BE é uma diagonal. Qual é a outra diagonal? BD é uma diagonal. Tem outra diagonal que parte de B? Não, né? Então, olha só. Se eu quero saber quantas diagonais partem desse cara, o que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4, 5, que é o número de vértices, e eu vou tirar quanto? Eu vou tirar o B, eu vou tirar o C e eu vou tirar o A, porque BA é um lado, BC é um lado e BB não dá para formar uma diagonal. Eu só consigo formar uma diagonal com BE e o BD. Então, é 5 menos quanto? De novo, menos 3 aqui, ó. Tá vendo? 5 menos 3, 2. Ah, professor, eu tenho 2 diagonais, né? Isso aí. Se eu tiver um hexágono, vou aproveitar aqui, ó. Esse hexágono que eu vou explicar para vocês depois. Uma diagonal, 2 diagonais, 3 diagonais. Quantos vértices eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou eliminar esse aqui e esse aqui e esse aqui, ó. Então, é 6 menos 3. Eu tenho 1, 2, 3 diagonais. Aonde eu quero chegar com isso? No seguinte. Se eu tenho um polígono de n lados, né? Então, ele vai ter n vértices. Então, olha só. O vértice que parte do A é o AC, o AB, o AE, o AF, o AG e por aí vai. Então, quando eu pergunto para você o seguinte, eu tenho um polígono de n lados. Quantas diagonais partem do vértice A? Vai ser sempre o número de lados menos quanto? Menos 3. Por quê? Porque eu desconto o próprio vértice e os 2 vértices que são adjacentes a ele. Então, por exemplo, meu Alan, eu tenho um polígono de 20 lados. Quantas diagonais partem de cada vértice desse polígono? 17. Porque é 20 menos 3. Se eu tenho um polígono de 50 lados, quantas diagonais partem de cada vértice desse polígono? 50 menos 3, que dá 47. Pegou a visão? Então, quantas diagonais partem de cada vértice de um polígono? N menos 3. Beleza? Tranquilo, né? Show de bola. Agora, vamos lá. Vamos pegar o caso aqui do pentágono. Eu disse para você que n menos 3 é a quantidade de diagonais que partem de cada vértice de um polígono.
Mas se eu perguntar assim, ó, qual é a quantidade total? Olha a pergunta. Qual é a quantidade total de diagonais de um polígono? Eu não estou perguntando quantas diagonais partem de cada vértice, não. Eu estou perguntando qual é a quantidade total de diagonais. Se você perceber aqui, ó, existe mais uma diagonal aqui, existe outra diagonal aqui e existe outra diagonal aqui, ó. Ah, professor, então peraí. O pentágono tem 1, 2, 3, 4, 5 diagonais totais, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. O quadrilátero tem quantas diagonais? 1, 2. O quadrilátero tem 2 diagonais. Então, como é que eu faço para calcular a quantidade total de diagonais? Se o polígono tem 20 lados, professor, fica inviável para mim ficar contando a quantidade de diagonais. Então, como é que eu faço isso? Observe o seguinte. Olha só. Em relação ao vértice B, quantas diagonais partem dele? 1, 2. Em relação ao vértice A, quantas diagonais partem? 1, 2. Vértice E, 1, 2. Vértice D, 1, 2. E vértice C, 1, 2. Então, de cada vértice, partem n menos 3 diagonais, porque aqui parte 2, aqui parte 2, aqui parte 2, aqui parte 2, aqui parte 2. Então, para eu calcular a quantidade total de diagonais, o que eu faço? Eu vou pegar n menos 3, que é a quantidade de diagonais que partem de cada vértice, e vou multiplicar por quanto? Pelo número de lados. É isso, professor? Ainda falta um detalhe. Percebe que a mesma diagonal que parte de B é a mesma que parte de E? Então, eu estou contando essa diagonal quantas vezes? 2, né? Uma que parte daqui e uma que parte daqui. Quantas diagonais partem? Percebe que a diagonal que parte, essa diagonal aqui, ó, de B, é a mesma que parte daqui? Então, eu estou contando 2 vezes. Já percebeu? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir isso por 2. Então, se eu quero calcular a quantidade total de diagonais, o que eu tenho que fazer? Pegar o número de lados, multiplicar por n menos 3, que é a quantidade de diagonais que partem de cada vértice, e dividir por 2. Então, por exemplo, vou usar o icoságono de novo. Se um polígono tem 20 lados, qual é a quantidade total de diagonais? Basta você chegar lá no n, aqui, ó, e substituir por 20. Ficaria quanto? 20 vezes 17, que é 20 menos 3, dividido por 2. 20 por 2 dá 10. 10 vezes 17 dá quanto? 170, professor. Sim. Então, o icoságono ele tem 170 diagonais. Tranquilo, gente? 12 por 8. Espero que vocês estejam absorvendo, tá? Eu estou tentando ser o mais claro, o mais objetivo e o mais simples possível, tá? Mas se concentrem, prestem atenção, tá? Para que vocês não percam nada, nenhum detalhe. Isso cai muito no concurso de vocês, cara, mas pensa assim muito mesmo, sabe? A Epicar, o Colégio Naval, cobra absurdamente. Beleza? Essas questões. E para nós finalizarmos aqui o nosso módulo e fazer exercícios, eu vou comentar com vocês agora um outro detalhe que também está associado às diagonais. Só que são as diagonais que passam pelo centro. Meu ala, isso daqui é o quê? É um hexágono, professor. Isso aqui é um hexágono. Por quê? Porque ele tem 6 lados. Um hexágono tem 6 lados. Qual é o centro do hexágono? Tá aqui, ó. Esse daqui é o centro do hexágono. Então, olha só. Essa diagonal passa por esse centro. Essa diagonal passa por esse centro. E essa diagonal passa por esse centro.
Quantas diagonais passaram pelo centro desse hexágono? 1, 2, 3. Essa quantidade de diagonais é o número de lados dividido por 2. Então, se a questão perguntar assim, ó, quantas diagonais passam pelo centro de um polígono, você vai dizer n sobre 2. Então, por exemplo, o polígono tem 10 lados. Quantas diagonais passam pelo centro? 5. Um polígono tem 16 lados. Quantas diagonais passam pelo centro? 8. Percebeu? Agora, detalhezinho. Isso só vai acontecer apenas em polígonos de gênero par. Ou seja, se um polígono tem uma quantidade par de lados. Porque, por exemplo, se o polígono tem 15 lados, eu não tenho como calcular, na verdade não existem diagonais que passam pelo centro dele. Porque se eu pegar 15 e dividir por 2, isso vai dar o quê? 7,5. Não existem 7 diagonais e meia. Existem 7 ou 8 diagonais. Certo? Então, gente, olha só. Vamos resumir isso aqui para você. Se a questão pergunta qual é a quantidade total de diagonais, você vai dizer n vezes n menos 3 sobre 2. Se a questão perguntar quantas diagonais partem de cada vértice, n menos 3. E quantas diagonais passam pelo centro? N sobre 2. Cuidado com a pergunta. Cuidado com a pergunta, gente. Muitas vezes o aluno está fazendo uma questão e a questão fala sobre diagonais. Aí o que ele faz? Ele joga só na diagonal total. Mas quando a questão pergunta que partem de cada vértice ou que passam pelo centro, né? Às vezes o aluno engole barriga. Então, cuidado. Cuidado com as perguntas, tá bom, gente? Galera, eu vou fazer exercícios com vocês, vou pausar esse vídeo aqui, tá? No próximo vídeo eu faço exercícios. Valeu? Tamo junto!